Boa noite a todos e a todas. Nós estamos exatamente às 19h30, iniciando a nossa segunda audiência a respeito do projeto de lei de autoria do Executivo, número 4417, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício de 2018 e dá outras providências. Eu gostaria de chamar para compor a mesa o nosso presidente Rogério Barros e também os nossos amigos vereadores Ademir Charapa e Baiano do Busão, como bem também o nosso representante do Poder Executivo, o senhor Custódio, que é o tesoureiro, que representa a Secretaria de Planejamento e Finanças, tendo em vista que a secretária Carla teve uma reunião na cidade de São Paulo e justificou a sua ausência para esta noite, mandando como representante do Poder Executivo o nosso amigo aqui, Custódio. E eu saúdo. Mais alguém? Por favor, pode ficar à vontade, Danilo. Só se identificar e fazer a pergunta. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Danilo Delmanto. Custódio, eu queria... Antes de mais nada, eu quero parabenizar os 4 vereadores que estão aqui presentes. Eu entendo que isso também faz parte da função legislativa, acompanhar todo o processo, acompanhar as audiências públicas. Então, quero aqui publicamente dar os parabéns para o Moreira, Rogério Barros, Ademir Charapa, Baiano do Busão, por terem se deslocado até aqui para acompanhar essa audiência pública e lamentar a ausência dos outros vereadores. Custódio, pegando um gancho na pergunta que o Rogério Barros fez sobre a questão das funções. Então, a gente tem a função programática 04, que é a administração. Tá? Aí a gente tem nesse primeiro quadro o programa 0007. Que programa é esse? O 0007, ele é a parte efetivamente administrativa, porque cada secretaria ela tem, vamos dizer assim, essa parte que gere, não é o serviço fim dela. Então, por exemplo, a Secretaria de Saúde, ela tem a parte que atende diretamente a população com os serviços de saúde, porém, também tem uma parte que faz o gerenciamento administrativo, né? Que seriam, no caso da prefeitura, os agentes administrativos, né? A parte diretiva de cada setor propriamente dito. Então, o 007, salvo engano, é essa questão. E os outros, porque deixa eu explicar o que está acontecendo, qual é o problema aqui, que fica difícil a gente entender. Por exemplo, a educação é função programática 12, e ela tem aqui 5 programas, 0043, 0049, 0112, 0116 e 0139. A hora que eu vou para o quadro abaixo, onde são detalhados os programas, eu localizo os 5 programas da educação. Ensino médio, educação especial, educação da criança de 0 a 5 anos, ensino fundamental e divisão de nutrição, cozinha piloto. Então, 5 programas estão destacados no quadro abaixo. Agora, na função 04, que é de administração, que tem 43 milhões, eu sei que eu tenho 34 milhões jogados no gabinete do prefeito. E os outros 9 milhões, aonde que estão aqui? Eu não consigo identificar aonde aparece essa diferença. Como eu tinha falado anteriormente na leitura, aonde no quadro de vocês aparece só gabinete do prefeito, né, na administração, nesse quadro abaixo, também está contemplando a Secretaria dos Negócios Administrativos e os bombeiros, os encargos do município, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentado, a SERIP, que é a Secretaria de Relações Institucionais e Participações, né, e a Secretaria dos Negócios Jurídicos, né, totalizando os 34.733.839. Então, ela contempla um pouco mais de coisas do que só o gabinete do prefeito. Agora, esse detalhamento, onde a gente tem os programas de governo, né? Deixa eu ver se eu consigo identificar alguns da saúde. Mas não dá, é 2.650.000 no trânsito e 8 mil... Não, então, mas aí a C10, o Custódio está informando que está no gabinete do prefeito.
Mas é um programa à parte. Por que tem só 8 mil aqui e o restante jogado nos 34 milhões do gabinete do prefeito? Na verdade, não é que está no gabinete do prefeito, é que naquela linha só veio escrito no relatório o gabinete do prefeito, porém, tem outras coisas que estão ali. Não é que são vinculadas, né, então, mas fica nessa negócio, administração. fica um pouco confuso assim a gente saber, que nem, por exemplo, a cultura é uma diretoria, tá? E Sim. até onde eu sei, vinculada ao gabinete do prefeito, tá? Sim. E ela está destacada. Agora, a Secretaria de Negócios Jurídicos, Secretaria de Negócios Jurídicos, Secretaria de Negócios Administrativos, Serip, está tudo inserido no gabinete do prefeito. Por que não se destaca esses valores para haver uma transparência maior, saber quanto vai gastar em cada área? Na verdade, nos anexos, né, que a gente encaminha junto com a lei de diretrizes orçamentárias, você tem um detalhamento disso por função e por subfunção. Então, por exemplo, a gente tem, para falar da educação, né, um dos itens aqui, o código da função 12, né, que é a educação. E numa subfunção, que é a 361, a gente tem um programa do ensino fundamental e o código do programa é o 0112. Que está aqui em cima. É uma aquisição de equipamentos e materiais permanentes, por exemplo. E lá tem o valor que está estipulado, R$ 1.724. Né? Mas no caso da educação está claro. Eu tenho a função 12 programática e eu tenho 5 programas. E a hora que eu desço aqui, eu acho 5 programas, não somei, mas eu tenho certeza que se somar os valores vai dar os 65.784.000. Então eu sei o da educação no que vai ser aplicado. Agora, o da administração eu tenho lá jogado 43 milhões. Desses 43, eu tenho 34 alocados como gabinete do prefeito. E eu não sei para onde vão esses 34. Entendeu? E aí, ao mesmo tempo que você diz, olha, a CEDESO está 34, parte desses 34 milhões é da CEDESO, mas eu tenho um campo CEDESO com R$ 8.000. Fica um negócio um tanto confuso e não fica claro para que se possa compreender exatamente no que serão gastos esses 34.733.000 que estão alocados no gabinete do prefeito. Eu acho que isso é essencial, aprimorar esse projeto para a gente ter essa clareza de onde vai ser alocado esse recurso. Talvez isso seja, aí a gente vai chegar num outro momento para perguntar, na diferença que existe entre a LDO desse ano, esse projeto, e a LDO do ano passado. Porque a lei que foi aprovada no ano passado, que é a lei 6.336, de 3 de junho de 2016, ela é praticamente idêntica a esse projeto de lei 44/17, com uma única alteração. Mas aí a gente vai chegar lá. Tá? Então, aqui fica como sugestão até para os vereadores que estão aqui, cobrar uma transparência maior, e já a sugestão, no artigo 4º do projeto de lei 44/17, que fala que a lei orçamentária dispensará na fixação da despesa e na estimativa da receita atenção aos princípios de... Aí põe 4 princípios, eu sugeriria a inclusão de um 5º, que seria o da transparência. Porque é o que eu falei, da forma como está colocado aqui, não está transparente, a gente não consegue identificar aonde vai ser gasto. Tá? Eu entendo a sua dúvida, né? Que quando você totaliza por função e por unidade, acaba, vamos dizer assim, totalizando um valor que a gente não consegue muito bem entender quanto que fica para quem. Né? Eu acredito que essa é a sua dúvida. Nos anexos, esses valores são detalhados, né? Como eu falei, por função, subfunção e programa. Então, a gente consegue ter um olhar mais detalhado e mais próximo do que vai ser feito com cada valor, vamos dizer assim. Porém, como esse detalhamento é feito com bastante profundidade, ficaria um tempo bastante grande. Né? A gente pode tentar localizar aqui agora nos anexos alguns valores para a gente poder estar discutindo e mostrando para você alguns exemplos. Né? Não teria como a gente ler tudo, vamos dizer assim, né? Porque acho que tomaria um tempo enorme, né, de todos nós. Só fazer um comentário, Custódio. Eu entendi perfeitamente o que o Danilo está falando. Assim,
Se esse resumo viesse só esse primeiro quadro, não teria questionamento. Quando eu falo que não teria questionamento, poderia ter questionamento de estar um resumo muito resumido. Talvez isso. Mas eu acho que o que ele está falando, e eu acho que a gente gostaria de propor aqui, será que não dá para vocês prepararem um resumo seguinte? Que o quadro de baixo seja linkado com o quadro de cima. Dá para fazer isso? Porque eu sei que está tudo aqui. Ou imagino que está tudo aqui. Mas tudo bem, mas o quadro de baixo tem que estar linkado com o quadro de cima. E acho que é essa a dificuldade de entendimento. Eu também tenho. Também tenho essa dificuldade de entendimento, entendeu? Então eu acho que gostaria de propor para vocês lá com a equipe, se dá para fazer esse resumo linkado aqui. Vai ficar bem claro, entendeu? Seria mais ou menos isso, Danilo? Exatamente. Por exemplo, se linkar aqui, a hora que tem função programática e programa, aqui embaixo há a nomenclatura dos programas. Se eu jogar um número aqui, eu já sei ao que eu estou me referindo lá em cima. Então, por exemplo, educação, por exemplo, ensino fundamental, que você disse que é o 0112. Então, se eu jogo o 0112 aqui, eu sei, é da educação, está saindo desses 65 milhões lá de cima. Entendeu? Agora, os 43 milhões, eu acho 34 do gabinete do prefeito, 2 milhões e 600 aqui do trânsito e 8 mil da CEDESO. Tem 7, 6 aí que... Aonde estão? A que se refere? Eu imagino que talvez fosse melhor a gente fazer um relatório, então, detalhando as unidades executoras. Por exemplo, na saúde nós temos a saúde da comunidade, a saúde bucal, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, cada uma como uma unidade executora diferente. Poderia, então, detalhar os valores totais por cada unidade executora. Talvez isso facilitasse, né, trabalho de quem queira ler e entender um pouco melhor, porque dentro do gabinete prefeito não contempla essas secretarias que, como a gente comentou, ele contempla outras coisas, né, o gabinete do vice-prefeito, né, o gabinete do próprio prefeito, a parte da segurança comunitária que está destacado, porque é uma função diferente, né, da administração. Sim, sim. Então, talvez, por unidade executora, ficasse melhor. Facilita. É a questão eu da sou forçado transparência. a concordar com você, a né? questão da transparência. Quanto mais melhor. transparente, mais fácil fica para todo mundo entender aonde vai ser aplicado o recurso. É para facilitar mesmo. Tá? Bom, sim. Agora, seguindo, no artigo 5º do projeto de lei, tá, que ele é uma cópia fidedigna do artigo 5º da Lei 6.336, de 2016, tá? É dito aqui: ficam os poderes executivos e legislativo obrigados a aplicar a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, conforme o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. E isso está sendo previsto para o ano que vem, mas já foi previsto para esse ano através da Lei 6.336, que foi votada e aprovada ano passado. Então, o meu questionamento é: quando que é a database dos servidores públicos do Executivo? Porque do Legislativo eu sei que já foi votado. Quando é a database? A database é em abril. Porém, estão sendo feitas algumas rodadas de negociação com o Sindicato dos Funcionários, e que contempla várias requisições, né, da categoria, e isso ainda não foi, vamos dizer assim, fechado um acordo, né, entre o Executivo e o sindicato. Bom, então é em abril, nós já estamos em maio, ainda não foi enviado o projeto. Eu entendo, então, que quando esse projeto vier para a Câmara, ele vem para conceder um reajuste retroativo a abril. Sim, aí tem efeitos retroativos. Tá. Seguindo aqui, a hora que é tratado das metas fiscais, no artigo 7º do projeto de lei, fala que na estimativa das receitas deverão ser consideradas ainda as modificações da legislação tributária, incumbindo a administração o seguinte: 1. A atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias. O que seria isso? Me explica aí o que está sendo dito aqui. O que seria essa atualização dos elementos físicos das unidades? Artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 1. E isso eu repito, isso daqui já existe na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. Quer dizer, não é uma coisa nova, é algo
que já vem sendo aplicado. Eu entendo que esse inciso especificamente ele contempla a parte de manutenção mesmo dos próprios públicos, né? Não. Aqui fala estimativa das receitas, quer dizer, o que vai ser arrecadado. Arrecadação. Essa parte da arrecadação, você fala? Isso. Aqui a gente está falando de porque arrecadação. a gente tem que promover uma atualização. Na verdade, é um trabalho diuturno, né? De você atualizar toda a parte dos imóveis, né, que estão construídos ou a construir, a parte de terrenos. Tudo isso, né, que foi feito ou ampliado, né, durante o período, ele tem que ser atualizado, né, para que uma pessoa que tenha ampliado o seu imóvel também tenha revisto o seu imposto a pagar, né, uma vez que ele não pode ampliar sem ter a contrapartida, né, de pagar o imposto. Eu lembro que, eu não vou lembrar agora se foi na primeira ou na segunda gestão do ex-prefeito Casadei, foi feito um trabalho de geoprocessamento, tá? Quer dizer, então já foi há mais de 4 anos, com certeza. Foi nesses últimos 4 anos, esse trabalho já foi refeito? Há alguma previsão para se refazer esse trabalho, para cumprir o que está previsto na LDO? Tem uma previsão de estar contratando novamente esse serviço, que na verdade é um trabalho que é feito através de uma imagem de satélite e um programa que ele analisa toda essa imagem e consegue fazer uma medição dos imóveis, inclusive com os pavimentos. Esse trabalho, inclusive, é muito bem executado, né, pelo um setor da CTGEL, aqui em Lins mesmo, e tem sim a intenção de estar contratando esse serviço. É uma época específica do ano, porque a imagem tem que ser, né, com um céu claro, então tem essa previsão de contratar sim, para que a gente possa atualizar, né, e fazer justiça, né? Quem tiver que pagar mais, paga mais, quem tiver que pagar menos, paga menos. Mas a última, então, foi feita lá na gestão Casadei, depois não foi feita essa atualização pelo georreferenciamento, então. Por esse sistema, não. Não. A Adriana está lembrando bem que essa revisão é feita também manualmente, né? Quando, por exemplo, a fiscalização de posturas encontra, né, alguma situação em que perceba que teve essa diferenciação, é claro que a gente sempre procura fazer, né? Eu acho que isso é algo importante. Uma coisa é a revisão geral da planta básica, que é isso que eu acho que não foi feito na gestão anterior, que eu estava no executivo, mas existem as revisões pontuais, onde o sujeito vai fazer uma reforma, uma ampliação, vai lá o fiscal da prefeitura. Isso é constante, mas também existe todo aquele trabalho geral que não foi feito, deve ser feito em breve. E aí, isso traz mais receita para o município, com certeza. E não é aumento de alíquota, é só cobrar o correto, cobrar de quem, né, aumentou. Pode continuar. Porque é evidente, lógico, que não vai fazer esse georreferenciamento anualmente, isso óbvio, mas de tempos em tempos é recomendável que se faça, ainda mais nesse período de crise que a gente atravessa, que não só o município, todo mundo precisa incrementar sua receita. Tá? Aqui no artigo 8º, fala que o Poder Executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município aí no inciso 3, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do total da despesa fixada. Esse parâmetro, ele foi fixado também no ano passado. Ele foi observado, ele está sendo observado esse ano, foi observado nos outros anos, porque o que dá a entender aqui, me corrija se eu estiver errado, é que os créditos suplementares estão limitados a esse valor de 10% do total. E eu sei, por exemplo, que o parecer do Tribunal de Contas com relação às contas de 2014 já aponta um excessivo remanejamento de recursos. De que forma isso está sendo trabalhado para que seja observado, e isso que também consta na lei do ano passado, quer dizer, é uma constante na lei de diretrizes orçamentárias.
Especificamente, essa questão ela contempla o seguinte: depois do orçamento aprovado, né, a gente sabe que durante o ano algumas coisas podem acontecer e uma secretaria, por exemplo, pode ter que mudar o seu foco, né? Ela, por exemplo, terceirizava um trabalho e pode querer passar a fazer por conta própria. Então, ela teria que diminuir, vamos dizer assim, a sua capacidade de contratação, né, de pessoa jurídica, e adquirir mais material, né, material de consumo, e ter mais gasto com vencimentos, por exemplo. Para isso, ela tem que fazer esse remanejamento que a gente fala, né? Então, você anula de um lugar e suplementa outro. Essa autorização é para que a gente possa fazer dentro da mesma funcional programática. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá a divisão de trânsito, né? E eu quero adquirir mais material de sinalização do que eu pensei originalmente. Então, posso tirar um pouco da contratação de pessoa jurídica e passar para material de consumo, dentro da própria unidade executora. Eu não posso, por exemplo, tirar de outro lugar da Secretaria de Obras e levar isso para o trânsito, né? Nesse exemplo que nós estamos dando. Para fazer esse tipo, né, de alteração, que a gente chama de transposição, né, de uma funcional programática para outra, nós precisamos mandar um projeto de lei para a Câmara, isso é analisado aqui pelos vereadores, e se aprovado, então, a gente pode fazer. Essa autorização é apenas para que o Executivo possa, através de decreto, fazer dentro da mesma funcional programática. Então, flexibiliza um pouco, né, o orçamento. Adriana Rodrigues, eu sou assessora administrativa da Casa. Esse artigo é só para os decretos internos do Executivo. Então, ele pode fazer sem prévia autorização legislativa. Logicamente que aqueles que acontecem a autorização legislativa, que é esse segundo exemplo que o Custódio deu, ele também tem um decreto, mas que não onera o 10% aí. Então, esse 10% é só para aqueles casos que o Executivo possa fazer. Por que 10%? Para que tenha um limitador. Este limitador é da 4.320, porém, as doutrinas foram se abrindo e aí alguns municípios levaram isso até 20%. Então, assim, o 10% é aquilo que a casa aqui vem suportando como aceitável internamente. Passado dessas situações, mesmo que ele tenha condição de fazer internamente, ele tem saldo para isso, mas passou do 10% do decreto, então, ainda assim, ele precisa de autorização legislativa. Danilo, só para justificar a fala da Adriana, dentro do projeto, ela usou o som, porque, tendo em vista que ela é da Câmara, ela provavelmente deve ter também esboçado o projeto junto como está acoplado, só a título de esclarecimento. Tá, Leni? Só para terminar de responder o que você perguntou, isso é feito um controle, né? Todos os decretos que a gente emite para essa questão de fazer essa suplementação que está contemplada dentro desses 10%, ela fica registrada e esse percentual ele é acompanhado em tempo real. A partir do momento que você faz os decretos de suplementação, a gente tem exatamente quanto é o índice. A gente falando num orçamento de 228 milhões, 10% são 22 milhões. Né? Quer dizer, eu trabalho na prefeitura há 12 anos e eu nunca soube de ter atingido esses 10%. Né? Então, a gente trabalha com sempre esse controle, né? Eu não soube de o que eu falei, o Tribunal de Contas indica que em 2014 extrapolou. Tá? Se não me engano, chegou nos 15%, inclusive ele indicou isso como uma falta de planejamento. Só que aí minha dúvida fica maior ainda.
E eu vou explicar por quê. Esse artigo 8º, nesse inciso 3, ele fala isso: abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do total da despesa fixada, ou seja, dos 200 e tantos milhões. Tá? Observado o disposto no artigo 43, seus parágrafos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64. Aí o inciso 5º fala o seguinte: transpor, remanejar, abrir créditos adicionais ou transferir recursos dentro de uma mesma ação de governo, que é o que foi dito aí, não onerando o limite autorizado no inciso 3, ou seja, 10%. Então, na verdade, eu ainda continuo achando que esse inciso 3 fala do orçamento como um todo. E o inciso 5º fala da ação. E você tem o limite dos 10% nos dois momentos, tanto no remanejamento dentro da mesma ação, quanto no remanejamento do orçamento como um todo. Tá? Pelo menos é o que está aqui nesses dois incisos. É o inciso 3 e o inciso 5º do artigo 8º. Tá? Bom, e aí agora a gente entra, foi falado aí da questão da autorização legislativa, que tem que passar para a Câmara, aí a gente entra para a única diferença que existe entre o PL 44/2017 e a Lei 6.336 de 2016, que é a LDO de 2016. Tá? O inciso 6º desse mesmo artigo 8º, na lei do ano passado, ele falava: transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, nos termos do artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal. Ou seja, foi isso que a Adriana expôs aqui: dentro desse limite eu faço o decreto, eu não dependo de uma autorização legislativa. No projeto atual, além de transpor, remanejar ou transferir recursos, foi aberta a possibilidade de abrir créditos adicionais. Eu posso abrir créditos adicionais sem precisar passar por uma autorização legislativa, sem pedir autorização da Câmara Municipal para abrir um crédito adicional. Então, eu queria indagar por que isso foi incluído agora nesse projeto novo. Quer dizer, por que foi aberta mais uma opção para remanejar o dinheiro, a receita orçamentária, a despesa orçamentária, sem precisar passar pelo crivo dos vereadores? Na verdade, eu não acompanhei, né, tão de perto assim a redação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sempre a gente tem, né, como a Adriana mesmo falou, uma ideia de flexibilizar, né? Isso em todos os municípios tem sido uma coisa assim que tem se tornado cada vez mais comum. Porém, o executivo tem um bom relacionamento com a casa e costuma sempre mandar as questões de maior valor e questões de, vamos dizer assim, que sai um pouco daquilo que a gente falou, né? Dentro de uma coisa pequena, dentro da própria funcional programática, mandar os projetos de lei para que o legislativo contemple, discuta e aprove ou não. Né? Imagino que sempre você ter uma permissão não quer dizer que você vai usá-la, né? Vamos dizer que é um direito, não é um dever, né? A gente não tem previsão de usar. Né? Pelo menos eu não tenho conhecimento. Não participei da redação especificamente dessa parte aqui. Mas imagino que a gente não tem essa intenção de usar, pelo menos momentaneamente. Né? A gente abre leques, né? Mas é sempre uma possibilidade, não uma coisa que vá se concretizar. É preocupante assim, porque nos outros anos não existia essa permissão e a prefeitura funcionou normalmente, sem necessidade de fazer essa abertura de crédito adicional sem passar pela Câmara dos Vereadores. Ao lado da flexibilização, existe uma outra questão, que é a transparência, o acompanhamento, e ao o Executivo ter que mandar um projeto de lei para a Câmara, você já está implementando esse papel da transparência. Agora vamos voltar lá naquele quadro inicial lá da administração, que a gente tem na função 04, que é da administração, 43.372.000, sendo que desses 43.372.000, 34 milhões estão alocados no gabinete do prefeito. Se eu estou aprovando uma lei, pretendo aprovar uma lei que me permite remanejar livremente, sem passar pela Câmara, porque
O remanejamento já está desde o ano passado. Remanejar livremente até 10%, isso significa que desses 34 milhões, eu posso remanejar 3 milhões e 400 do jeito que eu quiser, através de decreto, porque como eu joguei tudo numa só, tudo no gabinete do prefeito, eu remanejo esses 3 milhões e 400 sem precisar de autorização legislativa. É isso? Eu não entendo dessa forma, né? Como eu falei para você, esses 34 milhões, eles não estão, como unidade executora, todos dentro do gabinete do prefeito. Tem outras questões que estão sendo contempladas. Então, seguindo essa linha de raciocínio que você falou, da questão dos 10% dentro das próprias funcionais, né, a gente não teria um valor tão grande assim, né? E, tradicionalmente, dentro do gabinete do prefeito, né, salvo engano, é o próprio gabinete do prefeito, o gabinete do vice-prefeito, a coordenadoria de comunicação, a segurança comunitária, a divisão de cultura e acho que o Fundo Social de Solidariedade. São essas unidades executoras que estão dentro, né, e vinculadas ao gabinete do prefeito. E todas essas questões não chegam nem perto de 34 milhões. O restante está assim. A Secretaria dos Negócios Administrativos, por exemplo, que eu comentei com você que está contemplado aqui nesses 34 milhões, ela sim tem um orçamento bem maior para executar várias coisas, tomar conta da rodoviária, por exemplo, né? Tem vários serviços que são, vamos dizer assim, executados dentro da Secretaria dos Negócios Administrativos, né? Assim como a CEDESO tem um orçamento relativamente pequeno, mas também tem um orçamento independente, a Serib tem um orçamento independente também. Então, os 34 milhões não estão, né, isso eu acho que tem que ficar bem claro, eles não estão só no gabinete do prefeito, né? Mas eles estão na mesma função programática. Que função programática é uma coisa, né, que talvez eu não tenha tanta propriedade para explicar para vocês, né, para quem está ouvindo também em casa, mas a função ela é uma coisa mais genérica, né, do que o programa depois, que é o final. Que o programa, sim, ele vai dizer exatamente o que vai ser feito. Se é uma aquisição de equipamentos, se é a compra de... se é a execução de um serviço específico, como, por exemplo, a saúde bucal e assim por diante. Isso está dentro do programa. Já a função, não, ela é mais abrangente. Então, você tem função meio ambiente. Tudo que é relativo ao meio ambiente pode estar contemplado de forma dividida dentro da Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, em várias unidades executoras, né? E como a gente viu, o urbanismo também, né? Ele pode estar dentro da Secretaria de Obras, separado. Então, né? Viu, Danilo? Então, para deixar o custódio, ele está representando hoje a Carla. Provavelmente ele não deve ter participado de toda a discussão, porque ela não era, logicamente, a pessoa da pasta como secretário. Se abrir até esse precedente, presidente, de assim que a Carla chegar de viagem, a gente está marcando, não seria uma nova audiência pública, mas eu me coloco à disposição de todos, de todas, que a gente possa estar fazendo uma nova, mas não seria nova audiência pública, mas um novo esclarecimento público. Eles fariam as colocações pertinentes dentro dos tópicos e ficaria, acho que, mais claro para todo mundo, porque de repente, às vezes, você vai perguntar, o custódio não participou e ele, às vezes, vai falar alguma coisa que não é da ossada dele. Assim entendo eu, não sei se seria bom para nós todos. Sim. Eu acho que fica a título de sugestão, custódio, a gente fala para a Carla, para você mesmo, porque ela que é da pasta, eu fui no dia lá, inclusive, ela estava na reunião, discutindo com todo mundo, ela está mais a par, como ela explicou para nós, né, Rogério, na primeira, qual seria cada nomenclatura dentro disso. Então fica aqui, Danilo, a nossa... E outra coisa, você levantou alguns poréns que você pode fazer por escrito, protocolo aqui na casa, desses pedidos em relação à lei, certo, Rogério? As observações encaminhadas à minha comissão, e assim que tiver, nós vamos chamar todos os vereadores,
sentar novamente aqui numa reunião para a gente estar discutindo com a casa esses valores, principalmente dos 10%, essas colocações que você colocou, que é muito pertinente. Bom, só para concluir, o artigo 15 do projeto de lei 44 de 2017, que também é reprodução do artigo 15 da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado, fala sobre a participação popular, tá, na elaboração do orçamento. E ele fala o seguinte: a participação popular na elaboração do orçamento fiscal dar-se-á através de assembleias populares, realizadas pelo Poder Executivo, sendo de, no mínimo, uma por setor administrativo tributário do município, conforme dispõe a Lei Municipal número 4.452, de 17 de dezembro de 2001. Essa lei municipal, coincidentemente, é uma lei de autoria do atual prefeito, à época vereador Edgar de Souza. Tá? E ele fala, no artigo 2º, que o Executivo deverá promover anualmente a discussão com a população do processo de elaboração orçamentária do município de Lins. Parágrafo 1º. O processo de elaboração orçamentária constitui-se de proposta do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dos projetos de lei relativos ao orçamento anual. Parágrafo 2º. Todas as entidades, representantes de segmentos e áreas do município, bem como a população em geral, poderão participar da proposta de orçamento. Artigo 3º. O Executivo deverá setorizar a cidade com o fim de promover em cada uma das regiões as discussões da proposta orçamentária. E aí o principal, artigo 4º. Os delegados e representantes eleitos pelas assembleias populares deverão, em conjunto com o governo municipal, elaborar o plano de obras do município, alicerçado nas prioridades definidas pelo movimento popular. Ou seja, a população é que deve determinar e estabelecer quais são as obras prioritárias a serem executadas no âmbito do município. O ano passado, quando da audiência pública da lei orçamentária, que na época ainda a Adriana era a secretária, eu questionei isso, ela falou que não foi feito dessa forma, tinha sido feito de uma outra forma. Só que, na verdade, assim, a lei determina uma forma bem clara. Não há dúvida aqui o que deve ser feito, inclusive com a eleição de delegados e representantes. Então, o meu questionamento é, esse ano, vai ser seguida a lei de autoria do prefeito? Serão realizadas as assembleias populares? Serão eleitos os delegados e representantes para traçar quais são as obras prioritárias do município? Ou, uma vez mais, isso daqui será letra morta e ninguém vai observar isso, vai constar na lei só para pro forma? Eu acho que você está falando quando for contemplada a LOA, né? Não. Aqui, ó, o processo de elaboração orçamentária, a Lei 4.452, artigo 2º, parágrafo 1º, é bem claro. O processo de elaboração orçamentária, da qual deve haver a participação popular, constitui-se da proposta do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dos projetos de lei relativos ao orçamento anual. Não é só a LOA, é tudo. Tá? Quer dizer, teoricamente, mas vamos deixar isso para lá. Já teria que ser feito também aqui na LDO. Mas vamos esquecer a LDO. Vamos falar de orçamento, que vai ser, como o Rogério Barros falou, vai ser lá para setembro. O Executivo tem até o final de setembro para enviar o projeto para cá. Quer dizer, a gente tem tempo. A gente tem tempo para cumprir a lei. Eu quero saber, esse ano vai ser cumprida a lei? Eu não tenho autonomia para, falar sobre esse assunto especificamente, E eu acho que fica registrada, a sua sugestão, vai ser levada para o Executivo, e na medida do possível, eu acredito que sim, a gente deva E o mais importante é a eleição dos delegados, representantes das Assembleias Populares, para elaborar o plano de obras. E isso é importante porque, e aí eu vou aproveitar até a presença do vereador Baiano do Busão. Recentemente a gente teve aqui na sessão da Câmara a discussão da aprovação de uma verba para a reforma do calçadão. O vereador votou contra e justificou o seu voto, falando que ele entendia que antes de se olhar para o calçadão, precisava se reformar a escola João Alves da Costa, lá no Caique. Ou seja, e tem diversas outras
reformas, obras que estão pautadas aí no nosso município. Tá? A gente vê reforma de praça, arquibancada do estádio, pista de skate. Agora, será que a população como um todo, e não aquele segmento que tem acesso à internet, que tem acesso a Facebook, mas a população como um todo, a hora que for consultada, ela vai falar realmente a prioridade é essa? Porque o objetivo dessa lei é esse: consultar, eleger delegados para efetivamente votar. Olha, primeiro eu acho que precisa fazer tal obra. A prioridade é essa obra, a prioridade é aquela obra. E, na verdade, a gente está descumprindo essa previsão legal. E eu deixo aqui também de sugestão aos vereadores para observarem isso quando do envio da lei orçamentária, se foi cumprido isso. Porque o ano passado, se a gente for levar a ferro e fogo, a gente está com um orçamento irregular porque não foi observado isso. Tá? Mas deixa o passado, não vamos voltar no passado, vamos olhar para frente. Então, fico alerta, há tempo hábil para que se dê cumprimento à legislação. E eu acho importante que a legislação seja efetivamente cumprida. Sim, a gente agradece, né, que você lembre, né, desses pormenores. Ficamos abertos, como eu já comentei, né, a população tem várias formas de estar participando também, seja com requerimento por escrito, né, junto à prefeitura, ou através, né, de procurar o seu vereador, né, associação de bairros. A gente tem algumas entidades que têm acesso livre, né, todas têm, na verdade, né, mas algumas frequentam sempre a prefeitura para trocar ideias, né, trazer sugestões. Então, essa administração eu sempre vi como muito aberta para receber sugestões e também críticas e, na medida do possível, atendê-las, né. É bom você ter lembrado, fica o registro, né, vou levar essa informação para o executivo, né, de forma que a gente possa, então, tá atendendo essa demanda também. Viu, Danilo? Então nós vamos também estar fazendo um ofício para o prefeito, de acordo com a sua lei, para que seja oficializado ele em relação à normativa que está escrito na lei desse orçamento participativo, que eu acho nada mais justo do que a população. Quem mora no Cumaçaca sabe o problema do Cumaçaca, quem mora no centro sabe o problema do centro, e assim consecutivamente nós vamos fazer a nossa coletividade. Mais alguém, por favor? Fica lá à vontade. Seu nome é... Obrigado. Vou encaminhar. Boa noite a todos e a todas. Eu só queria fazer uma pergunta assim: qual é o real orçamento da Secretaria de Obras? E qual é a função dela aqui? Meu nome é Eli Castilho. Porque não consta, assim, aqui tem turismo, tem, mas está inserido dentro de obras, mas não tem obras especificamente. Eu gostaria de saber. Olha, segundo a informação que eu recebi antes de vir, né, seriam 28.553.785, né? Então, foi feita uma somatória de todos os programas de governo para a Secretaria de Obras, lembrando que é a Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, né? Que tem as secretarias dentro, tem a SUSOP, né? Consta dentro, né? A SUSOP é a Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. Está dentro de obras. Sim. Mas isso está tudo dentro de obras, então não tem um orçamento, um bolão, que depois é dividido em subfunções? Sim, tem as unidades executoras, por exemplo, a limpeza pública, a divisão de vias públicas, os cemitérios. Então, mas assim qual que é o orçamento total disso tudo? Pela porque eu não tenho a que função, eu gostaria de saber a função. Porque aqui tem. Não existe a função de obras. Como a gente falou, a função ela é genérica. A Secretaria de Obras ela cuida de vários aspectos. Então, né, ela não podia chamar obras. Se ela é genérica, ela está errada. Tem alguma coisa errada. Não, por causa da função. Talvez genérico não seja o termo melhor, né? Eu tenho usado um termo. Não, eu entendi o que você quis dizer. É que a função ela é um pouco mais ampla. Tá, mas qual o número da função ampla? Então, obras não tem uma função. Por exemplo, urbanismo, habitação e turismo, isso pode estar tudo contemplado dentro de obras. Ok. Né?
Não sei se a sua dúvida também era o que vai ser efetivamente com obras, o que é manutenção, o que são serviços, né? Para uma Aí eu próxima... teria que contemplar, talvez, detalhar um pouco melhor, né? Então, ok. Na próxima reunião, que não vai ser uma... Eu vou perguntar para a Carla como é que ela pode justificar, porque depois, quando vai se fazer uma prestação de contas, então não pode se lançar obras. Né? Tá? Eu entendo que você está dizendo obras como sendo construções, né, pontes, né, ruas e assim por diante. Né? Eu entendo que essa noção de obras talvez seja um pouco mais específica, né, no senso comum, do que a gente trabalha como administração. Mais alguém? Mais uma vez, né, Baiano do Busão, né? Quero parabenizar o Danilo, né, por ter falado e perguntado essa coragem que muita gente eu gostaria que tivesse na cidade, né, fizesse essas perguntas assim, né, para que a população ficasse ciente, né, e parabenizar o senhor também por o senhor estar aqui, né, respondendo as perguntas da gente, né. E eu gostaria de perguntar para o senhor, habitação, 1.153.388 reais. Habitação é para casa popular? O que é assim? Você poderia explicar para a gente? Essa parte da Diretoria de Habitação e Interesse Social, ela trabalha justamente com esses projetos voltados para a parte da habitação popular. Então, quando foi feito, por exemplo, o Jardim Bela Vista, né? Então isso foi contemplado dentro da Secretaria de Habitação. Então, toda vez que a gente trabalhar com esses conjuntos habitacionais e outras questões que são relativas a essa parte de interesse social, sempre vai ser trabalhado nesse valor. Não sei se talvez a gente precisasse aprofundar um pouco melhor no que exatamente pretende se usar. Mas genericamente, né, ou de uma forma mais, assim, uma visão mais distante, seria isso. A parte dos conjuntos habitacionais, vamos dizer. Só acrescentando um comentário, e eu acho que mais um ponto para a gente levar para essa reunião que nós vamos promover, eu quero acreditar que isso não é para compra da casa ou construção da casa, porque seria um valor muito pequeno. Existem projetos sociais que são feitos, Baiano. Eu acho que o aluguel social deve estar na assistência. Existem projetos sociais que são feitos quando um conjunto habitacional é implantado. Pode ser que seja isso, eu não sei. Pode ser que seja documentação, pode ser que seja as regularizações, os custos que tiveram com as regularizações dos lotes, como teve no TK, no próprio TK. Pode ser isso, mas só para a gente deixar claro, não é compra diária, não deve ser nisso aí não, mas eu acho que mais um ponto aqui para a gente levar. Alguém mais? Bom, eu gostaria de agradecer os amigos do Observatório Social de Lins, os funcionários da Câmara, da nossa casa, os vereadores Baiano do Busão, Ademir Charapa, o presidente Rogério Barros, e deixar também escrito na ata nossa que está sendo transmitida a sessão pela TV Câmara, um total aí de quase 300 pessoas que assistiram, mandaram alguns comentários, inclusive de cidades vizinhas, como Sabino, Guarantã e Guaimbê. A gente fica feliz, as pessoas não comparecem, mas estamos sabendo que o retorno está, pelo menos na via internet, que está sendo assistido. A gente convida mais uma vez a população. É um orçamento relativamente alto, grande para o nosso município, 228 milhões, quase 229 milhões, que eu acho que a população, presidente Rogério Barros, tem que estar participando. Isso daqui é o destino do meu filho, o destino do seu filho, da nossa família. Então, eu acho que quando nós tratamos de dinheiro, principalmente dinheiro público, essa comissão, a Comissão de Finanças,
que é composta por mim, pelo Roy e pela Fátima. Eu estou à disposição, nós vamos estar fazendo essa outra rodada junto com a secretária me justificou, ela tinha uma reunião realmente muito importante em São Paulo, a respeito, juntamente com o Tribunal de Contas, principalmente de orçamento. Hoje o Custódio, agradecer, Custódio, a sua presença, dentro do possível, que ele não participou das reuniões. Para mim, eu acredito que tenha esclarecido algumas dúvidas, mas nós vamos estar trazendo a Carla para esse bate-papo, convidar a população. Foram distribuídos vários e-mails, diversos convites por escrito, que está acoplado no nosso projeto. E fico feliz que vocês compareceram e a população, via internet, dando sua opinião. Essa comissão está aberta, agradecer mais uma vez os nossos funcionários que vieram a prestigiar, e vocês. São exatamente 8:45. Eu, como presidente da comissão, dou por encerrado e agradeço a todos. E assim que nós tivermos essa nova reunião, vocês serão informados conforme o protocolo de entrada. Vão com Deus e uma boa noite a todos e a todas. E agradecido ao pessoal da internet que está assistindo, uma boa noite a todos.